O perdão. Uma vez eu disse que a pureza sexual é a mais impopular das virtudes cristãs, mas provavelmente eu me enganei. Agora estou vendo que uma outra virtude é muito mais impopular e detestável. Senão vejamos. Está escrito na lei cristã: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ora, em que isto pode ser detestável? Vamos esclarecer melhor as coisas. O que acontece é que, na moral cristã, a expressão o teu próximo também inclui o teu inimigo. Aqui está o nó cego da questão. Nós nos revoltamos contra esse terrível dever de perdoar os nossos inimigos. Todo mundo acha que o perdão é uma ideia maravilhosa e até adorável, até chegar a hora de perdoar alguém em especial, como foi o caso dos ingleses perdoarem os alemães na Segunda Guerra. E então, assim sendo, basta que mencionemos o assunto para sermos recebidos com rugidos de ira e antipatia. E veja bem, não é que as pessoas julguem esta virtude inatingível ou difícil, é que a julgam odiosa e desprezível. As pessoas dizem: esta conversa me enoja, vamos mudar de assunto. E a partir daqui, muitos estarão pensando a meu respeito: isto é um abuso. Como você se sentiria perdoando a Gestapo se fosse um polonês ou um judeu? Respondo: eu também gostaria de saber, e muito. Assim como quando o cristianismo diz que não se deve negar a fé nem para se livrar da morte por tortura, eu gostaria muito de saber o que eu faria se estivesse nessa situação. Minha intenção aqui não é dizer o que eu faria, e pode apostar que quase nada faço. Na verdade, só estou procurando dizer o que é o cristianismo. Lembre, eu não o inventei, mas, bem no centro dele, lá no Pai Nosso que nós rezamos todo dia, encontramos a expressão: perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ora, ali não há a menor menção de que o perdão seja oferecido noutros termos. Está perfeitamente claro que, se não perdoarmos, não seremos perdoados. Não há dois caminhos a seguir. Estamos ferrados na declaração de Jesus. Logo, o que devemos fazer? Há duas coisas que podemos fazer. Vou dar um exemplo. Quando começamos a estudar a matemática, não iniciamos com cálculo integral, mas com uma simples conta de somar. Do mesmo modo, se desejarmos realmente aprender a perdoar, mas tudo depende de uma boa vontade bem firme, é melhor começarmos a perdoar algo mais fácil do que Adolf Hitler. Podemos começar perdoando o marido ou a mulher, ou os pais, ou os filhos, ou o colega mais próximo, por alguma coisa que disseram ou fizeram a semana passada. Isto possivelmente nos bastará como um primeiro passo. Depois poderíamos procurar compreender exatamente o que significa amar o próximo como a si mesmo, e não da outra. Se formos procurar o que significa isso, veremos que na realidade significa que devemos amar os outros da mesma forma como nos amamos. Sim, eu entendi. Mas como é exatamente que eu me amo a mim mesmo? Agora que começo a pensar no assunto, vejo que o que sinto por mim não é bem um sentimento de predileção ou afeição fanática. Pelo contrário, vejo até que nem sempre eu aprecio a minha própria companhia. Às vezes, de fato, eu nem queria estar no meu corpo, naqueles dias em que acordo sem querer ver o meu rosto no espelho. Assim, é claro que amar o próximo não significa ter predileção por ele ou achá-lo atraente. Eu devia ter compreendido isso antes, porque naturalmente ninguém pode ter predileção por alguém por meio de tentativas, como nenhum amor é legal se for obrigatório. Ora, será que eu penso bem de mim mesmo? Eu me considero uma boa pessoa? Bem, temo que às vezes sim. Isto é, muitas vezes eu me acho muito bom, e estes serão, sem dúvida, os meus piores momentos. Mas não será por isso que eu me amo a mim mesmo. De fato, ocorre justamente o contrário.
Meu amor próprio me faz pensar bem de mim, mas pensar bem de mim mesmo não é o motivo pelo qual me amo. Logo, amar os inimigos não significa que eu tenha que pensar bem deles. Ufa, isso é um grande alívio, porque muita gente imagina que perdoar os inimigos é fazer de conta que, apesar de tudo que eles fizeram de mal, eles não são de fato tão maus quanto é evidente que são. Mas prossigamos. Nos meus momentos mais lúcidos, eu não somente duvido que eu seja uma pessoa tão boa assim, mas às vezes me vejo até como alguém muito ruim. Para ser sincero, é com horror, repugnância e até vergonha que eu encaro certas coisas que fiz. Assim, evidentemente, posso repudiar e odiar as coisas que meus inimigos fazem. E por falar nisso, lembro-me de ter ouvido meus mestres cristãos dizerem que devemos odiar os atos de um homem mau, mas não odiar o homem mau. Ou, como eles diziam, devemos odiar o pecado, mas não o pecador. Passei muito tempo na vida considerando essa distinção uma tremenda idiotice. Como se poderia odiar o que alguém fez e não odiar a pessoa que o fez? Porém, muitos anos depois, eu percebi que foi precisamente assim que eu me comportei durante toda a minha vida com relação a uma determinada pessoa, eu mesmo. Ora, por mais que eu não gostasse de minha covardia, de meu convencimento e de meu temperamento explosivo, eu jamais deixei de me amar. E nunca houve a menor dificuldade nisso. De fato, a verdadeira razão pela qual eu odiava as minhas más ações era porque eu amava quem as praticava. Justamente porque eu me amava, era que sentia tanta tristeza em constatar que eu era a espécie de gente que faz dessas coisas. Consequentemente, o cristianismo não pretende que diminuamos nem 1 milímetro no ódio que sentimos pela crueldade, pela corrupção e pela traição. Devemos odiá-las mesmo. Não precisamos nos retratar de nada que tenhamos dito contra tais coisas. Mas o cristianismo pretende que as odiemos do mesmo modo como odiamos as nossas próprias ações, sentindo pesar por alguém que haja feito tais coisas e esperando que, se for possível, de algum modo, algum dia, em algum lugar, neste ou noutro mundo, aquela pessoa possa curar-se e tornar-se novamente humana. Façamos um teste. Suponhamos que vimos na televisão uma história dessas comuns hoje em dia, com cenas das piores crueldades de um estuprador que pegou uma criancinha. Mas logo depois abrimos um outro canal onde passava a mesma notícia e aí vimos que a história do tarado não era exatamente do jeito que o outro canal informou. Pergunto, será que o nosso primeiro impulso é pensar, graças a Deus, até mesmo um cara desses não é tão mal assim? Ou será que na hora, ao contrário, teremos um certo sentimento de frustração, decepção ou até mesmo uma firme disposição de nos apegar à primeira versão do caso pelo mero prazer de pensar que os nossos inimigos são mesmo os piores monstros? Ora, se é o segundo pensamento que nos ocorre, então temo que este seja o primeiro passo de um processo que, levado até o fim, nos transformará em demônios. Não é exagero, a coisa se processa assim. De início, desejamos que a escuridão seja um pouco mais escura. Dando livre curso a esse desejo, mais tarde vamos querer ver o cinza como mais escuro. E depois vamos querer ver o próprio branco como preto. E no final do processo, dando asas ao desejo, terminaremos por ver tudo, inclusive Deus, os nossos amigos, familiares e até nós mesmos como monstros. E finalmente, incapazes de parar este processo, seremos para sempre instalados num universo de pura escuridão e ódio. Entendeu? Mas prossigamos mais um pouco. Amar o nosso inimigo significaria que não se deve puni-lo? Não, porque amar a mim mesmo não significa que eu não deva me sujeitar ao castigo e mesmo à morte. Se alguém cometeu um homicídio, o procedimento cristão correto seria entregar-se à polícia para ser preso, julgado e condenado, inclusive à pena de morte, se houver isso no país. É, portanto, 100% correto o procedimento de um juiz cristão ao sentenciar um homem à pena máxima,
ou um soldado cristão matar um inimigo numa guerra. Não adianta citar o texto que diz não matarás. Há duas palavras gregas na Bíblia, a palavra comum matar e a palavra assassinar. E quando Cristo cita aquele mandamento, ele emprega a palavra assassinar nos 3 relatos, em Mateus, em Marcos e em Lucas. E segundo fui informado, há a mesma distinção no hebraico. E é lógico, veja, nem toda ação de matar é um assassinato, assim como nem toda relação sexual é um adultério. Quando os soldados foram falar com João Batista para perguntar o que deviam fazer, ele não deixou transparecer, nem por um segundo, que eles deveriam deixar o exército e largar as armas. Assim também Cristo nada disse contra o exército ao encontrar-se com o primeiro sargento romano, que chamavam de centurião. E há ainda a estranha passagem de Lucas, onde o próprio Jesus pede aos apóstolos para levarem espadas. Sim, a guerra é uma coisa terrível e eu respeito um pacifista sincero, embora ache que ele está completamente enganado. O que eu não posso aceitar é essa espécie de semi-pacifismo de hoje em dia, que dá a ideia de que, embora se deva lutar, deve-se fazê-lo com desgosto e com a cara amarrada. É esse sentimento que rouba de muitos excelentes jovens cristãos lá no serviço militar algo a que eles têm todo o direito, algo que é o acompanhamento natural da coragem, uma certa jovialidade e resolução. Mas alguém pode dizer, se é permitido condenar as ações de um inimigo, puni-lo e até mesmo matá-lo, existiria qualquer diferença entre a moral cristã e a mundana? Sim, e a diferença é enorme. Lembre que para os cristãos o homem vive para sempre. Portanto, o que realmente importa são aquelas pequenas marcas ou manchas na parte central profunda da alma que a transformam, com o correr do tempo, numa criatura celeste ou infernal. Todos nós estamos recebendo estas marcas ou deformações o tempo todo. Logo, podemos matar, se for absolutamente necessário, mas jamais odiemos e nem tenhamos prazer no ódio. Também podemos punir, quando preciso, mas não o façamos com prazer. Em outras palavras, algo dentro de nós, o ressentimento, o sentimento de vingança, devem ser totalmente aniquilados. Não quero dizer que se possa resolver para já, nunca mais ter esse sentimento. Não é assim que essas coisas acontecem. Quero dizer que toda vez que esse sentimento aparecer, dia após dia, ano após ano, durante toda a nossa vida, devemos feri-lo na cabeça como se matam as cobras. É uma tarefa trabalhosa, mas não é impossível. Mesmo que tenhamos que matar ou punir, tais atos devem ser feitos sentindo pelo inimigo aquilo que sentiríamos por nós mesmos. Isto é, desejar que ele não fosse mal, esperar que ele possa, neste mundo ou no outro, ser curado. Desejar, de fato, o seu bem. É isso que significa amar na Bíblia, a saber, desejar o bem do próximo e não necessariamente sentir uma grande simpatia por ele, ou dizer que ele é uma pessoa amável, quando na verdade não é. Sim, admito que isso significa ter que amar pessoas que nada têm de amáveis em si mesmas. Mas então, será que alguém possui algo de amável em si mesmo? Ora, nós amamos a nós mesmos simplesmente porque somos nós. Deus quer que amemos todas as pessoas do mesmo modo e pela mesma razão. E veja, Ele nos deu o problema já resolvido em nosso próprio caso para nos mostrar como é que se resolve. Devemos então prosseguir e aplicar a regra a todas as outras pessoas. Talvez isso fique mais fácil se nos lembrarmos de que é assim que Ele nos ama. Não pelas boas e atraentes qualidades que imaginamos ter, mas só porque somos criações dEle como o único bem que temos. Ou só porque temos uma alma que, restaurada, pode dar a Deus o prazer de receber um amor livre e espontâneo, que é o único amor pelo qual vale a pena lutar. Porque, na verdade, nada mais há em nós para ser amado. Somos, com efeito, criaturas que acham tanto prazer no ódio que para o renunciar é o mesmo que deixar de beber ou fumar. C.S. Lewis.